Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e no programa de hoje eu vou dar início contando uma história, né? Uma história pessoal minha, da minha vivência, da minha vida aqui na Terra. Geralmente eu não conto muitas histórias nesse programa, tipo, lá atrás eu até já contei algumas histórias, tipo, pessoais mesmo, mas depois de um tempo eu realmente parei com relatos da minha vida, porque honestamente, muitas das histórias que eu vivi, elas, tipo assim, elas são interessantes de um ponto de vista, assim, pessoal, sabe? Pra quem conhece as pessoas envolvidas, esse tipo de coisa, até pode ser um pouco mais lúdico. Mas, geralmente, tem várias histórias que eu acho que não tem por que estar trazendo à tona, porque não tem realmente, talvez, uma mensagem, uma simbologia por trás que seja tão interessante, tão importante, assim, pra estar discutindo num programa, assim, tipo esses que eu gosto de fazer. Mas hoje eu vou contar uma história que ela tem a ver mais uma vez com um programa passado que eu lancei que tem a ver com os Estados Unidos, tem a ver com a questão idiomática, principalmente a questão do inglês nas nossas vidas, por exemplo, porque eu vou contar para vocês um dos dias mais únicos que eu tive aqui na minha vida, que foi um dia que um amigo meu, né, que ele estava casando-se com uma mulher que é norte-americana, né? Esse meu amigo é brasileiro, hoje em dia ele mora lá nos Estados Unidos, só que na época ele ainda morava aqui no Brasil e tal, né? E ele nasceu aqui no Porto Alegre, nasceu aqui no mesmo bairro que eu, a gente se conheceu ali na nossa adolescência, e ele se envolveu com uma mulher gringa, né, com uma norte-americana pela internet, os dois tiveram assim um web namoro, e a mulher veio pra cá conhecer ele, então tipo assim, já é uma história fora dos padrões, tipo, da vida dele, né? Só que o ponto de tudo isso aqui, eles tiveram relações sexuais, a mulher engravidou, e eles foram casar, e eles casariam aqui no Brasil. Por quê? Porque acredito que tinha a ver com uma questão assim muito mais fácil assim de a família dela vindo para cá pelo fato deles serem norte-americanos e tudo mais, era muito mais fácil todos eles viajarem para o Brasil aqui fazer a cerimônia aqui do que toda a família desse meu amigo viajar para os Estados Unidos, né? Porque daria muito mais trabalho, seria muito mais gasto, né? Então foi esse processo que aconteceu. Então, como ia rolar esse dia, eu acabei tendo um dia diferente assim na minha vida, único, né? Na vida do pobre, que é basicamente eu ia passar um dia rodeado de pessoas que não são aqui do nosso país e teria que interagir com elas, entendeu? Então eu vou contar essa história com caráter assim, não só porque é legal, as pessoas gostam de ouvir esse tipo de história, acho que gostariam de ouvir isso da boca de qualquer um, então por que não de mim, né, que faço isso daí tão bem geralmente, mas além disso também tem a ver com aquele negócio que pra mim essa história, tipo, isso já aconteceu faz um bocado de tempo, sabe, eu acho que eu tinha lá pelos meus 19 ou 20 anos de idade, deve ser por aí, então já faz o quê, 8 anos atrás ou 9 anos atrás, faz bastante tempo, entendeu? Mas esse dia lá atrás pra mim foi uma experiência que lá naquele tempo já me fez me sentir bem confortável com o meu, tipo assim, não sei se o meu nível do meu inglês, sabe? Porque foi aquele, tipo assim, foi aquela situação assim, de ser colocado à prova meio que na marra, sabe? Por exemplo, eu seria um dos padrinhos desse casamento desse meu amigo, sabe? Porque eu sou, né, nós temos um grau assim, grande assim, de proximidade na nossa amizade. E daí, esse meu amigo aqui, ele veio me buscar com um Uber, assim, na época e tal, que a gente ia pra um hotel, onde as pessoas iam se arrumar, depois iríamos até o a igreja que ficava ali no centro de Porto Alegre e tal, sabe? Ali uma que fica ali na Andradas, para quem mora aqui, acho que grande parte da minha audiência é morador da cidade, vai saber aquela igreja que tem ali na Andradas, assim, tal, um pouco antes da Casa de Cultura, ou um pouco depois, acho que é um pouco depois da Casa de Cultura Mário Quintana, sabe? Agora me confundi um pouco, né? Mas era naquela igreja que ia rolar a cerimônia. Mas então, o dia já começou diferente, porque, né, nós estávamos chegando lá de Uber na casa desse meu amigo, na casa não, né? No hotel lá, acho que ficava ali na Duque de Caxias, se eu não me engano, agora eu não tenho certeza. O hotel ali que a gente ficou lá no centro de Porto Alegre, antes de, tipo, isso era de tarde ainda, sabe? E daí, quem fez esse trajeto de Uber aqui do Pinheiro, que é o bairro onde eu morava, e hoje em dia eu moro quase no Pinheiro, né? E daí ele veio buscar eu e um outro amigo dele que também era morador aqui do Pinheiro, a gente tava voltando daí de Uber, né? Com cada um já com seu terno, que tinha alugado um terno pra poder fazer parte da cerimônia, né? Como padrinho. E daí ele pegou assim, quando a gente chegou na tela, ele falou, Renan, tá, tu vai ficar ali com. Vai ficar ali num quarto junto com os irmãos com a família da Kate, né? Que era a esposa dele, né? A noiva, na verdade, que ia se tornar a esposa no final desse dia, né? Falasse, porque, né, ele falou assim, ah, porque teu inglês, eu sei que teu inglês é bom, então tu fica ali né, com a família da Kate e tal. E daí, tipo, o Leandro já tava com o inglês nessa época ainda, tipo assim, ainda mais seguro do inglês dele, porque ele já tava meio que trocando ideia, já tinha visitado lá os Estados Unidos, se eu não me engano, e tudo mais. Então eu tava se acostumando muito mais, né?
com o idioma norte-americano. Hoje em dia ele mora lá, então nem se compara. Mas eu, particularmente, apesar de que realmente isso daí eu tinha, que nem eu falei, tinha 19, 20 anos de idade, eu já considerava que eu tinha um inglês legal, sabe? Pela vida que eu tive, eu nunca fiz curso e tudo mais, mas pela vida que eu tive, pelo conteúdo que eu consumia, o grau de interpretação que eu era capaz de ter, tanto das pessoas falando quanto de lendo textos em inglês, eu acreditava que o meu inglês era avançado. Só que daí, de tu acreditar, ter essa crença na tua cabeça de conseguir se articular na internet através de textos, para as pessoas te dizerem, olha, vai ficar ali num quarto que só tem pessoas que falam inglês e tu é o único brasileiro ali no meio e tudo mais, o único que fala em português, né? Então, o Leandro confiou muito em mim, né? Isso daí tem muito a ver com... Isso diz bastante sobre que tipo de pessoa que ele é, né? Ele confiou, não, sei que você tem inglês avançado, fica ali com os gringos. E eu pensei, bom, né? Vamos lá, então. E daí, foi a primeira vez na minha vida que eu passei por uma situação dessas, né? De estar num ambiente que eu sabia que, bom, meu idioma nativo não serve pra nada. E daí já aconteceu uma cena, assim, digna, assim, de sitcom, pelo menos do meu ponto de vista, assim, né? Muito do humor da minha vida, da comédia da minha vida, na minha opinião, tem a ver com essas coisas assim que são constrangedoras, né? Pra quem se lembra das histórias, tipo assim, que são desagradáveis do meu passado que eu contei lá atrás, mas que eu conseguia dar risada de algumas delas, esse aqui também é um momento que hoje em dia eu acho muito engraçado, mas na hora foi muito constrangedor. Porque eu nunca tinha ficado num hotel na minha vida, né? Pra mais uma vez reiterando a narrativa de que eu sou pobre. Nunca tinha ficado num hotel na minha vida, então eu cheguei lá, tinha uma bandeja cheia de doce, e eu, docinho. Ai, eu dou risada hoje em dia. Eu cheguei lá, abri um doce, peguei essa. Eu acho que eu até comentei, eu falei alguma coisa, tipo assim, doce, que legal. Falei um bagulho, tipo assim, abri o doce e comi, sabe, faceirão. E daí depois eu vi um dos caras comentando, tipo, o cara que falou isso era pai da noiva, sabe? Porque eu, como eu entendo inglês, eu entendi o que ele falou. Porque ele falou assim, eu achei muito engraçado do jeito que o rapaz chegou aqui, ele exclamou, pegou o doce e comeu achando que, tipo assim, só comeu o doce. E daí, tipo assim, eu não sei se ele sabia que eu ia entender, porque, tipo, ele não tava puto. Mas ele, basicamente, ele quis dizer, tipo assim, que achou curioso o fato de eu achar que era só pegar o doce e comer. Porque ele sabia muito bem que ia ter que pagar por aquilo ali. E, obviamente, que não foi eu que paguei, né? Então, então basicamente, fui eu dando uma, assim, de... Tipo, sem noção, mas tá legal. Cara, eu não sabia, entendeu? Hoje em dia tu pode dizer a Renan e qualquer um sabe disso. Cara, eu não sabia, eu era realmente assim, o pobre entrando no hotel e ficava um docinho de boas, entendeu? Então não tava sabendo mesmo dessas jogadas, sabe? Então já essa foi a minha primeira interação com esse pessoal. Só que a moral da história é que daí não demorou muito pra eles começar a conversar, eu não tava interagindo com eles quando vê, só que eu tava ouvindo tudo que eles estavam falando, porque, tipo assim, bom, quero ver se eu consigo entender, né? Como é que é ficar aqui no meio desse pessoal, não vou ficar de mongal. E de repente, eles começaram a conversar comigo, falar alguma coisa comigo, e eu, bom, vou responder de volta. E honestamente, eu comecei a responder e começou a rolar a comunicação, sabe? Eventualmente, daí um rapaz lá chamado Michael, ele era irmão da Kate, ele falou, vamos ali encontrar o Leandro, eu quero comprar uma cerveja e tal, então realmente eu saí lá do quarto, fomos encontrar, falei o nome de um amigo, não era pra ter falado, mas, bom, agora já expus o nome dele, né? Daí, esse meu amigo e eu saímos pelas ruas de Porto Alegre para comprar cerveja com um gringo e ele fazendo perguntas. Ele tava realmente, tipo assim, comentando e perguntando como é que era a nossa vida, o que a gente fazia, o que tinha feito. Falou que a cidade fedia mijo, gente. É verdade. Tipo assim, eu tava, né, falando a realidade, né? Uma coisa que qualquer ser humano que andar pela cidade, centro de Porto Alegre vai constatar que fede a mijo, tá ligado? Então, né, a gente foi conversando, respondendo perguntas variadas também, conversávamos com ele de volta, perguntava da vida dele, e daí, e além disso, além da família da Kate, que isso daí era basicamente, assim, o pai dela, a mãe dela, dois irmãos dela, que era um homem e uma mulher, né, e os cônjuges dos irmãos dela, sabe? A esposa do irmão dela e o marido da irmã dela. Todo esse pessoal que tava lá. E além disso, tinha um amigo desse meu amigo, que ele era um cara italiano, cara. Tipo, como? Por que que o Leandro conhece essa gente? Ai, cara, eu não sei. Eu já me esqueci dessas informações da vida dele. Pergunta no podcast dele, né? Que até onde eu sei ele não tem. Enfim, aí ele tem um amigo, é um tiozão, um coroa, o nome dele é Franco, né? E ele é um italiano e ele também veio aqui no casamento do Leandro. E daí teve um momento que a gente subiu lá pra cima, assim, na cobertura, digamos assim, do prédio, mas não era um quarto. Não é cobertura porque não é um quarto, sabe? Tipo um terraço, assim, sabe? Só que é coberto. E tinha até um piano lá em cima nesse hotel. E o Franco sabia tocar piano, né? Porque italiano tem que saber tocar piano, obviamente. E ele começou a tocar o piano, assim. Daí eu fiquei assim, bom, eu tô vivendo um dia que é realmente fora. Tipo, graças a um amigo meu, eu tô vendo um amigo meu que tá vendo algo
tipo, dá pra dizer que é extraordinário, né? Fora do comum. Eu aposto que vocês não conhecem muitas pessoas que se casaram com norte-americanos e muito menos que vocês foram nas cerimônias, mas se vocês foram nas cerimônias, meus parabéns, vocês também participaram de um evento extraordinário, né? Então, esse meu amigo tava tendo um casamento extraordinário e eu, por tabela, tava experimentando essas coisas, que foi o único dia da minha vida que eu tive que passar num ambiente assim, né? Que eu tava rodeado por mais pessoas que falavam inglês do que português e um italiano que também falava inglês, né? Então, tipo, então foi um dia bem diferente assim na minha vida. E o ponto moral dessa história, né? Resumindo, eu consegui interagir com eles de modo geral, conversando, deu com todas as pessoas que tinha que interagir. Depois da cerimônia. Ah, primeiro eu vou falar outra curiosidade na minha narrativa, é que eu passei mal na hora da cerimônia, tipo, na hora de ficar no altar mesmo ali, porque era um casamento cristão, né? Na igreja ali e tudo mais. Eu realmente passei mal. Então, tipo assim, isso daí é uma coisa que não dá pra deixar de ser observado, sabe? Qual a razão, qual a explicação por isso, mas olha, não dá pra negar que é curioso que a primeira vez da minha vida que eu tive que ficar no altar de uma igreja, eu passei mal, sabe? Minha pressão caiu, eu não consegui ficar até o final da cerimônia, mesmo eu sendo padrinho, eu tive que sair do altar ali, sabe? E deitar num dos bancos da igreja pra me recuperar. Então, tipo, a verdade é essa, a primeira vez da minha vida que eu parei no altar de uma igreja, alguma coisa falou, sai daí. Então eu acho bem engraçado que eu não me lembro disso, né? E daí depois disso a gente foi ali pro aquele chalé que tem ali na frente do mercado público, sabe? Um chalézinho no chalé da praça, que é onde ia rolar ali a janta da cerimônia, né? Do casamento mesmo, né? E daí tava também vários familiares, até onde eu sei, eu não sei se tinha mais gente além desses daí, acho que era só essa família daí mesmo, acho que não tinha havido amigos de modo geral, porque era uma cerimônia, tipo, tinha que viajar para outro país, né? Não é fácil, qualquer pessoa pode se deslocar, é um evento, né? A pessoa tem que estar com uma agenda para isso. E daí, tipo, eu tive até que fazer um trabalho assim meio que de interpretação, sabe? Realmente o Leandro pediu pra, como ele tava aproveitando o fato dele ser um noivo, ele tinha que ficar sentado, ele realmente me tirou pro cara que, tipo assim, quando algum dos gringos fala alguma coisa no microfone, claro que ele não falou assim, né? Eu sei que tem. Eu aposto que ele não chama os gringos de gringo, porque eu sei que muito gringo não leva na boa. Eu tô falando esse termo porque eu tô aqui no Brasil. Mas, né? E daí, basicamente, sempre que algum gringo falava alguma coisa, eu tinha a função de traduzir no microfone pra audiência em português, porque tinha um monte de gente brasileira ali, né? Toda a família do Leandro era brasileira e tava ali. E amigos também, porque eles moravam aqui perto de onde ia rolar a cerimônia, entendeu? Então teve esse caráter daí e tal. E daí teve um momento assim, não sei se era nesse jantar ou era antes da cerimônia, que um dos caras lá, esse cara que veio falar comigo, ele não era parente da Kate, ele era casado com a irmã da Kate, sabe? Ele veio falar comigo, ele era Carl, sabe? Carl mesmo, tipo assim, Carl Johnson do GTA, sabe? Só que ele era, não sei se ele era loiro, mas pra mim ele parecia loiro, sabe? Pois é, eu sei que ele era branco, né? Enfim, aí ele chegou pra falar comigo assim, uma hora, e ele começou a puxar assunto comigo dele e falou, sabe, desculpa por ter vindo aqui puxar papo contigo aqui. Eu vi que tu tá, eu quis, tipo, tava rolando, tava todo mundo, acho que era o momento da cerimônia, não sei, eles que tá, tava todo mundo ali ocupado com a cerimônia, eu vi que tu tava aqui no canto e tu era alguém que podia, que sabia falar inglês, eu vim falar contigo, basicamente, porque ele já tinha visto, certo, ao longo do dia ele já tinha conversado comigo algumas vezes, ele tinha notado isso, daí eu falei, não, sem problema, é nóis, aí e tal, daí ele falou assim, ele até perguntou pra mim como é que tu aprendeu a falar inglês. Ele perguntou assim pra mim, eu falei, cultura norte-americana é muito inserida. Eu tive a oportunidade de falar isso para um norte-americano, entendeu? Cultura norte-americana é muito inserida aqui no Brasil. Eu cresci jogando jogos que eram em inglês, assistindo programas que eram em inglês, programas legendados e tudo mais. Então, naturalmente, fui aprendendo, só que eu falei tudo isso em inglês. Eu não me lembro exatamente qual foi os termos, como é que era o meu sotaque, entendeu? Eu sei que rolou. E daí, no final, de eu ter feito essa explicação, ele ficou bem impressionado. Ele falou, sério, nossa, tu é muito bom, tu é muito bom. E foi aquele dia que eu fiquei assim, nossa... Tipo, cara, eu passei hoje o dia inteiro com gringos, falando com eles, entendeu? Se os gringos aprovaram meu inglês lá em, sabe, há 8 anos atrás, é óbvio que hoje em dia ainda funciona, sabe? Eu nunca mais passei por esse tipo de situação, mas eu ainda acho que vai dar certo, sabe? Então esse foi um dia bem legal na minha vida, assim, tal, porque foi uma experiência que eu não imaginava que ia ter, porque, né, não é um tipo de coisa que tu fica imaginando, assim, nossa, seria legal se um amigo meu casasse com uma gringa, sabe? Tu não fica criando esse tipo de história na tua cabeça, simplesmente acontece ou não, no meu caso aconteceu, e ainda por cima serviu pra eu ter uma maior credibilidade no meu inglês e eu saber que eu sou uma daquelas pessoas que, apesar de não ter feito curso, apesar de não ter um certificado, eu sei que eu consigo me virar até numa conversação, sabe? Eu sei que se eu tivesse, olha, Renan, tu só pode interagir com essas pessoas em inglês e não em português, eu vou ficar ok, sabe? Se eu conseguir fazer isso anos atrás, hoje em dia também conseguiria, né? Então é isso aí. Esse daí era o momento que eu queria, assim, começar
falando sobre esse assunto, né? E não sei se tem mais alguma coisa sobre todo esse lance assim idiomático. Acho que eu já me satisfiz por aqui, né? Eu podia mencionar mais algumas questões peculiares sobre esse tema, até meio que polêmicas, controversas, mas eu acho que eu vou guardar esse tipo de esclarecimento para outro momento. Deixa eu ver, será que vale a pena? Nossa, agora eu tô criando meio que muito mistério, né? Se eu não falar, pode ficar meio assim, a audiência pode ficar meio puta. Mas, né, eu vou falar assim, eu vou falar tipo uma questão assim, tipo, que eu já vi certas pessoas problematizando um bagulho que eu particularmente não concordo e eu vou esclarecer aqui porque, que é basicamente gente que usa termos em inglês, né? Quem me acompanha aqui deve saber que em algum momento que outro eu falo termos em inglês, né? E geralmente eu tento fazer uma adaptação para os dois idiomas, sabe? Quando eu vejo que eu falei algo em inglês, eu já tento traduzir ele na próxima frase seguinte, mas eu também já esclareci que às vezes não há como se traduzir com exatidão, com precisão, algum termo, alguma expressão de outro idioma para português, sabe? A não ser que tu faça uma adaptação mesmo. E a verdade, cara, é que, né, esse daí também entra um pouco naquele lance que eu mencionei nos dois programas atrás, ou no programa passado, que era o lance do vira-latismo e tudo mais. Tipo assim, cara, esse é um negócio que é muito chato, porque, tipo, essa questão, assim, de linguagem, sabe? A maioria das pessoas falam, elas reproduzem com sons muito daquilo que elas ouvem, sabe? Então, tipo assim, ficar problematizando o fato de que uma pessoa fala termos que não é do idioma dela, sabe? Tipo, isso simplesmente tá expondo que aquela pessoa consome conteúdo de outro idioma, sabe? E tipo, e tem gente que querer fazer de conta que isso é ruim. Cara, isso sempre aconteceu em várias culturas, porque, pasmem, de vez em quando tem mais conteúdo daquilo, ou os termos daquilo estão lá em inglês. Vou dar algum exemplo, sei lá, pessoal do skate, sabe? O pessoal que anda de skate sempre falou várias expressões em inglês, e eles sabem disso, entendeu? Justamente porque, né, veio uma cultura de lá, os termos estão lá, e nem sempre, sabe, tu consome conteúdo em português e que faz a tradução desses termos, sabe? Então, eu, sendo uma pessoa que eu me considero bilíngue, entendeu? Eu não deixo de assistir um conteúdo porque ele tá em português ou em inglês, pra mim não é um problema, sabe? Eu vejo conteúdo em português e se eu tiver que assistir um conteúdo em inglês sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto, eu ouço, entendeu? De vez em quando depende da personalidade de quem tá fazendo, né? Tem alguns criadores de conteúdo que eu gosto de ouvir em português, outros que eu gosto de ouvir em inglês por causa da personalidade deles, mas eu quero dizer que se eu vou pesquisar um tema pela primeira vez, pra mim pode ser em português, pode ser em inglês, não é esse tipo de coisa que vai me deter, sabe? Não é esse tipo de coisa que vai me pedir. E de vez em quando tem várias coisas que tu consome que tá mais conteúdo em inglês, sabe? Tipo, porra, eu jogo Magic, sabe? Eu jogo Magic e várias vezes os termos do Magic tem em português, porque várias das cartas estão em português e várias delas estão em inglês. E na hora que tu vai referir as cartas, de vez em quando tu fala em inglês, de vez em quando tu fala em português. Eu não encho o saco de quem fala em português, mas também eu não fico assim recriminando de quem tá falando em inglês, sabe? Então, tipo, cara, é muito em questão assim de funcionamento, não é muito diferente com a questão assim de gíria, sabe? Todo mundo fala pra ninguém ficar problematizando as gírias que as pessoas falam, mas vamos falar a verdade, em questão de gíria, principalmente quando a gente leva em questões regionais de todo um país, existem várias expressões, várias gírias que são regionais, que fazem sentido para uma parte da população específica, e se ele usar numa conversa com uma pessoa de outro lugar, que não é daquela região, a pessoa não vai compreender, sabe? E basicamente, eu entendo também que a pessoa não tá fazendo uso daquela gíria por uma questão assim de soberba, de querer parecer superior. Embora originalmente as gírias eram realmente assim para camuflar a conversa, né? Hoje em dia, com essa nossa visão contemporânea de sociedade, que gíria meio que perde o sentido, porque a gente está na famosa era da informação, então geralmente as pessoas tratam as gírias como algo que tem que ser esclarecido, sabe? Geralmente quando tu ouve uma palavra que tu não conhece, tu pergunta o que ela quer dizer e tu espera que alguém te responda, né? Na internet a gente vê muito disso. Mas, né, na verdade, verdadeira dos fatos, as pessoas criavam gírias justamente porque as outras pessoas não sabiam o que queria dizer, né? Se eu e tu falamos o mesmo idioma e eu quero falar algo para alguém que tá na minha volta sem que tu perceba, eu vou inventar uma gíria, eu vou inventar uma expressão. Então, realmente era para disfarçar as conversas, era essa a intenção original. Só que hoje em dia não é bem assim, entendeu? Então, tipo, é mesmo lance assim comigo, sabe? Eu falo em português, eu falo alguns termos em inglês que eu tento traduzir justamente porque eu sei que a minha audiência pode não estar compreendendo, mas, cara, quando sai algum termo na minha cabeça em inglês é porque, tipo, eu já vi aquele debate em português e inglês, e na hora que o teu cérebro tá buscando as informações, ele realmente pode buscar nos dois idiomas, sabe? Isso daí é normal. Tipo, tu observa isso muito em crianças. Eu tenho contato com pessoas que têm filhos pequenos ou que, por exemplo, cuidam de sobrinhos de outros tipos de crianças, e as pessoas apontam muito que é muito normal a criança expor desde pequeno um raciocínio ah, bilíngue, sabe? E isso não deve ser desencorajado, sabe? Tem várias pessoas que falam que de vez em quando tá o filho dele ou a filha dele de 3 4 anos, na hora que tá
a mãe ou o pai pergunta as cores, a criança, em vez de falar a cor em português, ela fala em inglês, porque de certo ela vê algum conteúdo em inglês já na internet, alguma coisa desse tipo, e ele já tá aprendendo as cores tanto em português quanto em inglês, ou mais em inglês do que em português, sabe? Isso não é ruim, isso não é nenhum tipo de submissão, cara. Pelo amor de Deus, só reflete que tá absorvendo o conteúdo, sabe? Então é a mesma coisa. Então, tipo, eu consigo entender o discurso que as pessoas que falam, querer usar os termos em inglês é pra gourmetizar as coisas. Mas, cara, não necessariamente, entendeu? Uma coisa é se o cara se obriga, sabe? Ele faz questão, sabe? Eu vou sempre usar termos em inglês. Mas de vez em quando eu tô falando de alguns jogos, quando eu tô falando de música, quando eu tô falando de luta livre, por exemplo, imagina se quando eu quisesse escrever, tipo, eu converso sobre luta livre com outros brasileiros. E ainda assim eu uso vários termos em inglês, porque, tipo, basicamente não tem, cara. Não existe uma cultura de luta livre nacional. Então, vários dos termos que fazem sentido para os fãs de luta livre, não existe um termo em português para descrever aquilo lá, sabe? Isso daí é verdade para várias outras coisas. É tipo os jogos, a comunidade que joga LoL, por exemplo, sabe que vários dos termos que a gente usa como expressão aqui, eles são abrasileiramentos de expressões em inglês, sabe? E porque é assim que funciona, tá ligado? Os jogos primeiro eram em inglês, depois começaram a fazer traduções. Então tem várias coisas que as pessoas têm esse caráter assim, de, né? Depende da cultura, depende do que tá sendo falado, sabe? No rap, por exemplo, pra começar, o rap já é uma palavra que não é em português, né? É engraçado que ninguém fica assim, não chama de rap, porra, sabe? Ninguém muda, ninguém fala que a gente tem que traduzir. Porque, né? Porque rap era uma expressão em inglês pra quem não sabe, né? Então, até rock, por exemplo, ninguém chama de pedra, fala assim, não chama de rock, caralho, para de ser vira-lata, chama de pedra essa porra. Então, tipo assim, te acalma, tá ligado? Se acalma muito. Funk também é uma palavra em inglês, então, tipo assim, simplesmente é de uma hipocrisia muito grande, mas que já me incomodou algumas vezes, porque algumas vezes eu vou falar alguns termos em inglês, sim, mas não tô falando isso porque eu quero que as pessoas não entendam ou porque eu quero me sentir melhor que os outros. Mas, né, se tu consome conteúdo em português, se tu consome conteúdo em inglês, de vez em quando teu cérebro vai se acostumar mais com uma coisa, sabe? Eu ouço conversações em inglês, entendeu? Se eu tiver que ouvir um podcast de 2, 3 horas do Joe Rogan conversando com alguém que eu acho interessante, eu vou ouvir. E de vez em quando eles vão debater algumas coisas que eu vou estar compreendendo e se eu pensar naquele assunto, talvez os termos venham primeiro em inglês, sabe? É que nem e também eu ouço muito conversa em português, né? Muito debate em português, muita argumentação em português. São as duas línguas que eu conheço. Tem gente que conhece outros idiomas. É tipo gente que começa a consumir conteúdo oriental e fala palavras oriental na vida dela. Cara, isso não é. Ela tá só reproduzindo o que ela consome, sabe? Mesma coisa de gente que fala gíria, entendeu? É normal que tu pegue gíria das pessoas que andam contigo, por exemplo, teus amigos, sabe? Começa a falar alguma coisa e quando vê tu tá falando algo que nem eles, sabe? Então, acontece muito disso, entendeu? Então, essas questões linguísticas eu acho que de vez em quando as pessoas pegam no pé porque eles fazem de conta, ou eles querem ser, ou eles só querem ser injusto mesmo, eles querem falar que quem não tá vivendo o mundo do jeito que eu gosto tá sendo um pau no cu, ou simplesmente eles estão simplificando um negócio que não é tão simples assim, sabe? A forma com que tu se expressa é muito mais complexa e tudo mais. Enfim, e simplesmente não precisa ter essa paranoia de achar que, não, se a pessoa tá falando um termo em inglês é porque ela tá sendo elitista e tudo mais. Eu entendo todo esse ódio que tem para essa gourmetização das palavras, entendeu? Ao invés de falar em português, fala em inglês e fica mais caro. Eu entendo essa, só que isso daí é só uma parte dessa questão, sabe? Várias outras questões, que nem eu falei, é uma questão de linguagem, entendeu? Dependendo do conteúdo que tu tá consumindo, é muito comum que tu vai ouvir muitos termos em inglês, sabe? E nem todos eles têm uma tradução ideal para o português, sabe? A mesma coisa que se tu for pegar um conteúdo em português e tentar passar para outro idioma, talvez ele vá se perder algumas coisas ali no meio da jogada, né? E daí, o que eu falei agora por último, porque eu pensei que isso daí dava um gancho para outro negócio que eu queria comentar. Pô, realmente eu perdi uma bela oportunidade de ter engatado no outro assunto. Agora eu vou ter que deixar para outro momento, porque sabe quando tu tem noção de que aquela ideia foi embora, se tu tentar buscar ela agora, tu vai ficar perdido? Então acho que eu vou seguir para outros assuntos e depois, né, se der tempo eu volto para isso aqui, né? Então esclarecendo essa questão assim, idiomática e também nem me lembro o que eu falei no começo, mas assim que é bom ficar sem contexto mesmo, né? Outra coisa que mais uma vez eu estava refletindo recentemente por causa de ouvir. ah, isso aqui eu vou guardar até para depois. Eu vou falar agora também, vou falar mal de plástico. Isso aí, falar mal de plástico. Eu já tinha falado um pouco mal do plástico, agora eu vou repetir um pouco aquilo que eu falei esses dias, mas agora eu vou me aprofundar um pouco mais, sabe? Por quê? Porque eu também. Eu comprei a cruzada contra o plástico, sabe, gente? Tipo, esse plástico assim, que a gente produziu em massa para várias coisas, as embalagens dos nossos negócios e tudo mais, sabe? Eu sou contra eles, sabe? Esse plástico que não é biodegradável, esse plástico que demora.
dezenas e dezenas de anos, eu acho que demora séculos para se desaparecer da natureza, sabe? Eu sou muito contra esse plástico e, na minha opinião, é uma das coisas que tá mais do que na hora da humanidade pegar e falar, bom, a gente não pode ficar usando essa merda para sempre só porque a gente achou que serviu durante algum tempo que a gente era mais burro, sabe? Porque basicamente o que eu queria dizer é que, né, pra quem não sabe, pra quem nunca refletiu sobre esse assunto, assim, né, que agora eu vou poder fazer uma das coisas que eu mais gosto, que é chegar até ao fundo de uma questão e explicar por A mais B por que aquilo lá não tá certo, do meu ponto de vista, né? É a questão, assim, de que, tipo, pra quem nunca refletiu sobre esse negócio que eu acabei de falar agora, plástico demora séculos pra se dissolver, sabe, desaparecer na natureza, né? A questão, assim, de quando ele vai se decompor séculos, mais do que o nosso corpo, mais do que a maioria das coisas que a gente conhece. Então pense o seguinte, todo plástico já produzido ainda está aí, em questões assim, né, porque historicamente falando ainda não deu tempo para os plásticos desaparecerem. Então, é por isso que você tem que entender quando entra aqueles debates assim, dos canudos de plástico para matar as tartarugas e tudo mais, sabe? Todo mundo que deve ter visto aquelas imagens de gente. Pode ser gente também, mas de animais morrendo por causa que eles estão nos ambientes que está tomado por lixo, tomado por plástico e coisas que prendem, amarram e prendem, enfim, e sufocam essas criaturas. Se vocês pesquisarem assim imagens de montanha de lixo, vocês vão ver que tem umas verdadeiras montanhas submarinas, parecem ilhas, sabe? Procure dizer ilhas de lixo no meio do mar. Vocês vão encontrar uns lugares do mundo que está com muito, muito lixo ali, e vocês vão perguntar por quê? Porque o plástico não tem como se livrar, gente. Essa é a coisa que a humanidade não sabia quando eles inventaram o plástico, ficaram, olha que maravilha, sabe? E daí começaram a usar durante décadas, 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 e eles foram vendo, bom, esse plástico não vai embora. A gente tá tocando nos rios e eles estão ficando ali poluindo o rio e afunda ou fica boiando para sempre, mas não vai embora. Daí eles estavam tocando fogo e descobriram que estava destruindo a porra da camada de ozônio, entendeu? Que destruíram muito, né? Porque durante muito tempo essa história de queimar plástico não tinha problema, até que eles falaram, então, gente, essa história de queimar plástico tá fudendo, né? Aí, vamos enterrar. E eles enterram e o bagulho também não se decompõe e também causa problema e também vai parar na água. Então, não há solução pra essa merda, entendeu? Tocaram pro oceano, literalmente eles levavam pro meio do oceano, tocavam dentro do oceano. Aí formaram essas ilhas de lixo que eu falei pra vocês, né? Então, desde que a humanidade inventou esta merda desse plástico, todo o plástico já produzido, ele não foi embora. Exceto esses que foram queimados, por exemplo. Eu sei que teve até uma solução de tocar pro espaço, mas parece que era muito caro, não valia a pena e desistiram também, porque, tipo assim, ficar tocando plástico pro espaço não tá valendo a pena. Então, tipo assim, honestamente, só tem outras duas opções. Ou a gente continua usando plástico até destruir o nosso planeta de vez e virar só plástico e lixo, 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 e a gente destruir tudo que tem pra destruir com plástico, ou a gente fala, bom, não importa o preço, não importa nada a respeito do plástico, independentemente de ser a coisa mais barata, mais eficiente para ficar armazenando, porque eu sei que a gente usa plástico para muita coisa. Eu sei que as embalagens da maioria das coisas que a gente usa é plástico. Eu sei de tudo isso, mas cara, eu acho que a gente já viu que não há soluções fáceis, entendeu? Se já tem uma solução fácil para isso e alguém puder me esclarecer, embora ninguém me responde nada, ninguém comenta nada, sabe? Mas eu nunca vi ninguém falando a solução fácil para o plástico. Eu acho que se tivesse, eu já tinha ficado sabendo, sabe? Porque basicamente não há essa solução fácil para o plástico, sabe? Não tem nada que tu possa fazer conhecido por nós. Tudo que a humanidade tentou fazer envolvendo o plástico para se livrar dele, só deu merda, só nos fudeu. E hoje em dia, conforme a gente está se tornando mais capaz de projetar as coisas para o futuro, a gente está estudando que, bom, o plástico está nos fudendo, o plástico está nos enrabando, o plástico vai nos ajudar a destruir toda a vida da Terra. Então, cara, eu acho que está muito mais do que na hora da humanidade mudar esse status quo, entendeu? Eu acho que já foi comprovado que não tem solução para essa questão do plástico e, tipo, simplesmente se readapta, sabe? Vamos procurar alternativas, vamos procurar outras opções. O que a gente pode produzir para guardar as coisas, para ser embalagens que não seja algo que destrói tanto o planeta, que seja algo que seja biodegradável, ou pelo menos que se decomponha mais rápido do que a porra dessa merda desse plástico, entendeu? Que essa é uma das coisas que a humanidade se acostumou, se tornou um status quo, se tornou um padrão, simplesmente porque é o que funcionava mais fácil, mais barato e tudo mais, mas simplesmente eu acho que chegou um momento que não tá mais nos funcionando, sabe? Acho que a gente já conseguiu enxergar por A mais B que insistir nessa merda desse plástico, tentar manter essa status quo para sempre, vai acabar nos ferrando e talvez nos ferre bem rápido, sabe? Tá chegando ali, já tá na curva ali e tal. Então, na minha opinião, esse é o tipo de coisa, é uma desses vários pontos que eu acho que a gente pode reavaliar da nossa sociedade, sabe? Várias questões, várias coisas que são institucionalizadas, que são
todo mundo normalizou e acha que não tem mais por que se perguntar sobre aquilo, né? E daí isso vai me levar então para outro assunto, que é um negócio que eu vejo recorrentemente acontecendo assim na internet, em podcasts, seja os gringos ou até mesmo os brasileiros, porque geralmente leva. Tipo, tem várias ideias, cara. Tu vai descobrir que várias ideias elas aparecem em todos os cantos do mundo, sabe? Tem várias coisas que as pessoas falam que, apesar de aparentemente elas viverem em mundos diferentes, elas ainda estão falando as mesmas abobrinhas. Do meu ponto de vista, abobrinha. Mas, né, uma das coisas que, sempre que entrem nessa métrica, eu não consigo concordar, e mais uma vez eu vou esclarecer que talvez, isso aqui é um debate teórico hipotético, então talvez eu seja o errado da equação, mas eu quero dizer que, no meu ponto de vista, eu sempre acho que muita gente subestima a realidade quando as pessoas falam de como será o futuro, o que que é o futuro, e o que que, entendeu, é a evolução, é o progresso, sabe? Eu vejo muita gente falando constantemente dessa história de mundo virtual, sabe? De que a humanidade vai ser assimilada, sabe? Tipo assim, como posso dizer assim, todo mundo vai querer só viver as experiências virtuais, entendeu? Quando tiver um computador que é capaz de fazer tu simular todas as experiências que tu pode viver fora daquele computador, tu vai ficar só ali, né? Tem aquela história do metaverso, mas esse metaverso é muito mais chato do que isso que eu tô sugerindo mais adiante, sabe? Mas eu quero dizer coisas que virão depois do metaverso ainda, sabe? Que a humanidade vai. Enfim, a gente vai. Tudo pode ser substituído por uma experiência virtual, digamos assim, sabe? E isso é o futuro, isso é a tecnologia, isso é o progresso, e todos, né, nós seremos assim, nós vamos caminhar para esse negócio, entendeu? E é isso que vai acontecer em todas as áreas, sabe? A máquina vai substituir o homem em basicamente tudo, a gente vai viver só por uma questão assim do algoritmo tomando decisões, e né, até a questão assim de música, muita gente fala que a gente vai ouvir músicas feitas por computadores, por exemplo, assim, entendeu? Vão colocar as máquinas para criar os sons, para criar as batidas e tudo mais, e deu. E pouco a pouco, muita gente. Eu vejo muita gente, sempre que eles comentam sobre esse papo de o que vai ser o futuro e o que nos espera, muita gente fala que esse é o futuro, não. Tudo falso, digamos assim, né? Tudo virtual, nada real, e isso daí é o que a humanidade vai perseguir, porque é o que a gente vai gostar, sabe? É até basicamente o que o metaverso quer ser a primeira etapa, sabe? O metaverso já está sendo vendido assim como por que tu vai se preocupar com a tua vida real? Não é exatamente isso, né? Mas eles falam que é uma outra realidade, né? Já foi tentado desde outros jogos, tipo assim, Second Life, mas isso daí as pessoas, tipo, Second Life dá pra tu via bem que era um jogo, né? O metaverso ainda vai ser bem que é um jogo, a diferença é que ele vai estar ligado a redes sociais e talvez isso seja capaz mesmo de engambelar mais algumas pessoas, mas eles estão sugerindo que no futuro o metaverso vai ser mais real ainda, sabe? Tu vai se sentir mais inserido naquela realidade, e se tu tiver a experiência lá tão equivalente a que tu teria em vida real, isso vai ser o suficiente, né? Mas eu praticamente acho que isso daí, tipo assim, é uma visão muito babaca, sabe? Eu não consigo ouvir esse tipo de discurso da credibilidade e achar que, não, realmente, é isso aí que vai acontecer, porque, tipo, sei lá, contradiz várias das minhas crenças que eu acredito, sabe? Em primeiro lugar, realmente acho que subestima a realidade em questão assim, de experiência, sabe? Eu não acho que essas coisas, por mais que tente avançar esse sentimento de emulação, eu não acredito que eles vão conseguir emular as experiências reais, sabe? Eu realmente não acredito que várias dessas falta de limitações tecnológicas que os caras acham que não vai ter, tipo, que a tecnologia vai conseguir fazer com que tu tenha uma experiência exatamente fidedigna que teria na realidade, justamente porque eu acho que essas coisas podem mexer com a gente de uma forma que a gente não seja nem capaz assim, de entender, sabe? Muitas das coisas que nos dão realização talvez seja a palavra certa, sabe? Sensação de satisfação, sabe? Todo esse lance de viajar, sabe? Eu duvido muito que algum dia vai ser tipo, tu viajar virtualmente, sabe? Hoje em dia tu pode viajar vendo imagens, mas claro que todo mundo sabe que isso não é suficiente. Mas se algum dia vai ter alguma experiência virtual que a pessoa vai sentir-se tão tocada quanto ela se sentiria se ela tivesse passado por uma experiência real, sabe? Como se ela tivesse de fato viajado até o lugar, estado presente naquele lugar, testemunhado aquele lugar, né? Isso daí, tipo, eu não tenho muito como provar essa minha teoria, porque, como eu falei, eu sou pobre, eu não tenho muita oportunidade de viajar, e quando eu digo muito, eu quero dizer nenhuma, né? Então, mas eu sou o tipo de pessoa que, quando se fala de viajar, essa é uma ambição que eu nunca parei de ter, sabe? Eu não posso esconder o fato de que, por mim, se eu pudesse escolher, eu gostaria de viajar e conhecer os lugares de tudo. Cara, eu não teria tipo, não que eu não teria algum lugar do mundo que eu não visitaria. Vários lugares do mundo eu não visitaria por questão de segurança, sabe? Qualquer país que eu sei que está instável politicamente, entendeu?
em questão de que segurança mesmo, será que eu posso morrer? Eu sendo um gringo entrando lá, tenho chance de levar um tiro, levar uma facada, tá rolando conflito, tá rolando combate, tá rolando morte, eu não entraria. Mas um país que não tá assim, entendeu? Eu visitaria qualquer país simplesmente por questões assim, cara, muitas coisas ali me atrairiam, sabe? Eu gostaria de ver a cultura, eu gostaria de ver elementos culturais. Cara, e pra ser honesto, eu gostaria de fazer tudo isso com o Brasil também, tá? Eu não tô dizendo que eu não gostaria de viajar pelo meu país, eu adoraria. O ponto é que eu não tenho dinheiro nem pra usufruir da minha cidade, pessoal. Eu não consigo nem ver tudo que eu poderia ver em Porto Alegre, não que tenha muita coisa pra ver nessa cidade, né? Mas eu não tenho nem pra usufruir daqui. Se eu pudesse viajar por todo o meu país e conhecer todos os lugares daqui, eu conheceria, né? Mas agora, e também isso vale para todos os lugares do mundo, meu. Eu gostaria de, pô, na África tem vários lugares diferentes que eu gostaria de visitar, vários lugares diferentes que eu gostaria de ver de perto, sabe? Egito, com certeza é um lugar que eu gostaria de ver. E também na Europa, vários lugares que eu gostaria de visitar, entendeu? Lugares como a Grécia, por exemplo. Praticamente toda cidade teria algum lugar que eu gostaria de ver de perto, sabe? E também tem outra questão que pra mim é muito interessante enquanto pessoa espiritualizada, que é realmente a questão de energia, sabe? Tem vários desses lugares do mundo famosos, conhecidos, que eu gostaria de saber se eu, sendo uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que só conhecia o campo energético do Brasil, digamos assim, entendeu? Já senti coisas aqui, já vivi coisas aqui, já experimentei coisas aqui, já tive experiências mediúnicas aqui no Brasil, entendeu? Eu gostaria de realmente ver como é que seria estar em outro lugar, sabe? Aqui, pra quem tem experiência com mediunidade, já deve saber aquela história de sentir a energia dos lugares, sabe? Se a gente já consegue sentir uma energia de um lugar, de um espaço, que talvez não tenha nada especificamente ali histórico falando assim, eu fico me perguntando, será que ir para um lugar que a gente sabe que ali teve muita coisa acontecendo, sabe? Vou falar, por exemplo, assim, o Vale dos Reis lá no Egito, sabe? Que fica no Cairo, Vale dos Reis onde enterraram todos os faraós, entendeu? Quanta gente passou por lá, quanta gente viveu por lá, que tipo de energia tem nesse lugar? Eu gostaria realmente de estar nesses lugares, tipo, estar diante de uma pirâmide do Egito, eu gostaria de saber como é que é. Entendeu? O que, que eu sentiria lá? Qual seria a sensação de estar contemplando finalmente uma imagem que eu já ouvi falar tanto, já escutei tanta coisa a respeito, sabe? Eu vou até fazer um adendo, isso aqui é um assunto interessante, mas né, esse aqui tá ficando um programa sem contexto, né? Tem uma coisa que eu acho muito curiosa, que eu ia contar, por exemplo, de uma outra pira minha que eu queria ter com essas experiências, que é tipo assim, o lance do tem alguns lugares do mundo que até são famosos por desencadearem verdadeiros estados de psicose, né? Vou esclarecer isso aqui. Existe, por exemplo, a Síndrome de Israel, sabe? A Síndrome de Israel diz que muita gente que visita a cidade de Israel, principalmente aquele muro das lamentações, sabe? Um grande muro que dizem que está erguido desde a época que Jesus Cristo esteve aqui, e é um lugar que tem muita energia religiosa mesmo lá. É muito sagrado para várias pessoas que têm fé em Cristo, sabe? Ou até gente que não é necessariamente cristão, tipo os judeus, por exemplo, mas que ainda assim consideram Cristo uma figura famosa, importante da mitologia deles, da história deles, digamos assim, né? Então, muita gente que visita essa parede, mas não precisa nem ter visitado, só de ter entrado em Israel, entendeu? Dizem que rola uma síndrome lá. Essa síndrome acontece com pouquíssimas pessoas, não é todo mundo que pisa em Israel acontece isso. Mas já foi documentado ao longo das décadas, ao longo do tempo, foi documentado que muita gente que visita a cidade de Israel acontece de vários dados encadear um processo assim, que a ciência considera de psicose, entendeu? Que é basicamente, ou a pessoa fica muito fervorosa religiosamente, entendeu? Ela pode achar que ela é tipo assim, o anticristo, ou ela achar que ela é Cristo, ou alguém que tá trabalhando para Cristo, entendeu? E dizem que isso daí pode acontecer, entendeu? E é uma coisa muito, eu acho muito interessante, muito fascinante, entendeu? Seja toda a teoria só científica, sabe, de que não passa de simplesmente uma fabulação que a pessoa acredita porque ela tá no espaço, que ela começa a olhar pros lados e refletir. Tipo, eu vou dizer que essas explicações, dizer que a pessoa pode enlouquecer de estar num lugar simplesmente por causa desses elementos, eu acho um pouco. Não, eu não consigo muito bem comprar, sabe? Não é querer parecer assim, ah, eu não acredito em ciência, mas eu acredito em espírito. Mas, cara, se tu me dizer assim que o cara pisou em Israel, sabe? Daí ele vai começar a olhar pros lados, ele vai ver as pessoas, sabe? E daí ele vai começar a achar que ele é Cristo. Ah, cara, é difícil, mas o ponto é que isso acontece, entendeu? Realmente tem gente que fica loucona lá e dizem que isso daí passa depois de algum tempo. Ou depois que ela sai de Israel, ela volta ao normal, ou de vez em quando ela tem que fazer um tratamento mesmo, sabe? Uma terapia pra tirar essa ideia maluca da cabeça, digamos assim. Mas eu, sendo uma pessoa espiritualizada, eu realmente acredito que pode ser uma questão energética, sabe? Eu realmente, tipo assim, porra, reflitam comigo aqui. Pai de conta que vocês acreditam em energia que nem eu. Pensa que é Israel, cara. É um lugar que já foi visitado durante milhares de anos, muita gente com muita fé, com muita crença, sabe? Esse muro das lamentações, imagina a puta de uma energia que não tem lá concentrada, quem sabe até tem uma energia até não necessariamente positiva, porque pode ter gente que é obcecada por esse muro, pode ter gente que morre e fica ali na volta, sabe? Dentro das minhas crenças, das minhas opiniões. Então eu acho que pode causar uma espécie de desbalanceamento
dentro das pessoas, sabe? E daí, o mais interessante é que esse tipo de síndrome não é relatado só lá nesse lugar, entendeu? Existem outros lugares do mundo que dizem que quando as pessoas visitam, elas podem ficar meio assim, perturbadoras, sabe? Então, eu acharia super interessante, sabe? Eu gostaria de visitar todos os lugares, porque, sei lá, eu não tenho medo de ficar perturbado. Se eu ficar perturbado, eu acho que também faz parte da minha história, tipo assim, eu sou uma pessoa muito tranquila com coisas que eu não posso controlar, sabe? Eu sigo muito aquela história de que o que não tem remédio remediado está, sabe? Então, pra mim, eventos que estão fora do meu controle, que não sou eu que decido, entendeu? Então não é eu que decidiria ficar maluco num lugar desse. Eu gostaria de visitar pra ver o que eu ia sentir, se ia sentir qualquer coisa, o que eu ia, né? Tudo é questão não só pra ficar sentindo as coisas, mas de enxergar, de estar lá e saber que rolou uma história, que tem esse momento, sabe? Então eu gostaria de viajar para vários desses lugares, entrar em todos esses espaços, ver o que eu sinto, ver o que eu penso, simplesmente também lidar com a parte da arquitetura, da história, da cultura. Cara, viajar, enxergar os lugares é um bagulho que eu nunca deixei de achar fascinante, né? Aí depois de fazer essa longa declaração de amor pra história de viajar que eu nunca viajei, isso é um dos exemplos de coisa que eu não acho que vai ser tu vai poder superar na questão da tecnologia, sabe? Outra coisa que eu acho também é a questão de música, sabe? E não só de música, dá pra estender pra outras manifestações artísticas, que os caras falam que filmes vão ser escritos por máquinas, tudo vai ser feito por máquinas, sabe? O jogo vai ser feito por outros jogos, sabe? Máquinas vão fazer jogos. Eu realmente acho que isso daí, tipo, tá simplesmente subestimando a realidade, sabe? Tá desconsiderando o que as pessoas decidem gostar ou não em questão artística é muito mais subjetivo do que isso, sabe? Eu acho que está desconsiderando por completo a capacidade de ser humano para começar a admirar a si mesmo, porque as artes só existem porque o ser humano sabe admirar a si mesmo, sabe? Ninguém fica se admirando a arte de animal. Até existe, tipo, o que eu vou fazer o esclarecimento para depois não dizer que eu não mencionei, que eu sei que existe, sei lá, gente que paga muito para pintura de um animal, mas daí o fato de que as pessoas pagam pela pintura daquele animal é o fato de ser único, porque aquele animal ele é um dos poucos que sabe pintar, mas todo mundo sabe que aquele animal não tá lidando com a pintura que nem a gente, nós como seres humanos lida, né? Agora, nós enquanto espécie, a gente sempre, tipo assim, desde que o ser humano começou a se organizar, as pessoas gostavam de ver os outros pintando, ver os outros dançando, ver os outros cantando, e depois outras artes, tipo assim, teatro, é muito antigo também, e escrita, sabe, histórias, enfim. A humanidade gosta de admirar outros seres humanos, sabe? Essa é uma grande verdade. Então, pra mim, é outra das coisas que, né, eu não consigo acreditar mesmo que no futuro tudo vai ser substituído por máquinas. Eu acho que a arte ainda vai ser muito importante, feita por seres humanos, sabe? Eu acho que experiências reais, entendeu? Eu não acho que isso vai ser substituído. Não que não há pessoas que vão parar nessa realidade. Talvez tenha pessoas que vão querer ficar no mundo fácil, sabe? Nesse mundo que não é real, mas eu também acho que elas não vão ser felizes, não. Eu acho que elas não vão ser saudáveis. Eu não acho que a simulação é capaz, assim. A humanidade parece que elas acham que eles estão ganhando já, sabe? Acho que eles falam do mundo como se tivesse, tipo assim, a gente já tá pra ir embora daqui, sabe? Eu acho que isso daí é talvez esteja alguns vislumbres de coisas que vão acontecer muito no futuro e a humanidade tá achando que tá ali na curva, sabe? Porque né, o mundo real eu sei que, sabe, pô, eu abro a minha porta, eu sei que o chão é de terra ainda, sabe? Eu sei que ainda falta muita coisa, sabe? Então eu penso assim, mano, acho que vocês estão um pouco fora da realidade se vocês acham que a gente já tá quase chegando na Matrix, sabe? Eu acho que daqui a pouco ninguém mais viver no mundo real, todo mundo vai ficar no metaverso, sabe? Eu fico assim, não, não. Tipo, vocês simplesmente, em primeiro lugar, se desconectaram da realidade, já estão vivendo no metaverso aí de vocês, de gente que não lida com o que tá acontecendo na maioria do mundo ainda, sabe? Que ainda é um bagulho assim. Em segundo lugar, eu não acho que vai rolar todas as transições mesmo, entendeu? Pra mim, esse pessoal subestima a realidade, sabe? Eles subestimam as experiências que as pessoas ainda podem ter, né? E eu acho que logo, logo, eu não digo logo, logo, mas eventualmente, década após década, a humanidade pouco a pouco vai ver que eles entraram numa pira, né? Eu acho que a tecnologia ainda vai se avançar, ainda vai evoluir, mas talvez eu acho que as pessoas ainda não estão enxergando como que isso vai acontecer, sabe? Talvez eu acho que elas ainda estão muito preocupadas com uma fabulação, uma espécie de ideia fictícia do que a tecnologia será, e eles ainda não estão sendo capazes de enxergar o que a tecnologia será na prática. Um exemplo claro disso é tipo o telefone celular, sabe? É uma coisa que nunca foi prevista pela ficção, por exemplo, sabe? As pessoas sempre chutaram que ia acontecer várias coisas diferentes, como o carro voador, né? Mas o fato de que nós teríamos tantos recursos na nossa mão quando o celular e depois o smartphone fosse inventado, isso nunca foi previsto com precisão, entendeu? Qualquer ideia de colocar alguma espécie de telefone nesses programas de sci-fi, nada disso chegava perto do que realmente é um telefone celular, com quantidade de recursos, quantidade de coisa que pode ser feita, e praticamente, tipo, não é errado dizer que grande maioria dos aparatos que a humanidade usava já
o telefone celular, ele engloba ele, nem que seja na forma de um aplicativo, sabe? Várias das coisas que a humanidade precisava de várias ferramentas diferentes para fazer. Claro que eu sei que tem ferramentas tipo uma escada, né? A escada, o telefone celular não é uma escada, gente, eu sei disso. Mas eu quero dizer, máquinas diferentes para realizar vários processos, sabe? O telefone pode competir contra várias delas, digamos assim. Então, né, além dessa parte de subestimar a realidade, eu também vejo que tem muita gente que, tipo, é outro padrão, entendeu? Não importa se é gringo ou brasileiro. O cara que, várias vezes, quando ele vem nesses papos assim de querer. Dá, dá pra ver que a intenção do cara é querer soar assim, muito esperto, sabe? Tipo, se estou falando de como a sociedade vai se organizar e vai viver no futuro. Né? Alguns até pelo menos falam que é só uma brisa, que nem quando eu tô destacando quando é só uma loucura. Mas agora que outros que estão fazendo um exercício real de interpretar o que, que vai acontecer, sabe? Eu acho que muitas dessas coisas que esse pessoal tá afirmando, eles não se perguntaram várias vezes até sobre coisas que tá acontecendo no presente, se a gente tá indo pelo caminho certo, sabe? Acho que eles realmente estão confiando em tudo que a humanidade já fez até aqui e tá seguro de que a gente tomou as escolhas mais acertadas. Outra coisa que eu posso dar como exemplo é tipo assim, a questão de longevidade. Tem gente que fala que um dia nós vamos viver para sempre, não para sempre, 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 mas a gente vai viver muito mais, que tá aumentando cada vez mais, as pessoas conseguem viver até 90, 100 anos, um dia a gente pode viver até 120, 130, e eles estão falando isso exatamente como evolução, né, como avanço. E daí eu vou abrir aqui uma declaração que eu não vou dizer que é polêmica, mas pode ser controversa, pode ser motivo de as pessoas que estão me vendo discutirem mentalmente com elas mesmas, né, como que eu vou falar aqui, mas é que eu não tenho qualquer razão para achar que a longevidade necessariamente é algo bom para nossa espécie, sabe? E daí eu vou ter que desconstruir, não sei se ainda dá tempo de desconstruir todos os pontos dessa ideia, talvez eu tenha que deixar um pouco mais específico um programa só sobre velhice, né? Eu, mais uma vez, me metendo em qualquer assunto que eu acho que eu posso opinar, e adivinha, antropologicamente eu posso, é assim que dizem, né, que as coisas funcionam. Então, talvez eu faça especificamente sobre essa ideia de envelhecer na nossa sociedade. Mas o ponto é que é o seguinte, deu, não é, tipo, vamos pensar na prática. Não tem nenhum lugar do mundo que está explicando, está dizendo que, tipo assim, a maioria das pessoas, em vez de morrer com 60 anos, morrer com 100 é bom pro mundo, né? Inclusive, talvez seja ruim, entendeu? Justamente porque por várias questões que, porra, o que que é, o quanto que uma pessoa que tem, tipo, entre 60 e 100 anos, o que que essa pessoa vai poder contribuir ativamente para a sociedade, entendeu? E todas as outras questões, assim, entendeu? Não é querer julgar velho, tipo, pai, velho tem que fazer alguma coisa, mas todas essas questões capitalistas, não só toda a questão capitalista, mas tipo assim, que qualidade de vida que essa pessoa vai ter, sabe? Em questão psicológica, de saúde mesmo. Enfim, há várias perguntas, sabe? De que os caras falam, ah, a medicina vai avançar, o velho vai conseguir viver bem, ele vai estar saudável, mas tipo assim, cara, tipo, é o tipo de coisa que pra mim já tá chegando na casa do antinatural, sabe? Se a pessoa conseguisse viver 100 anos de uma maneira natural, é outros 500, mas adivinha, já tem pessoas, sempre teve pessoas na história da humanidade que viveram pra caralho e não precisaram ter sido, tipo assim, mantidos vivos graças à ciência, entendeu? Não era. Vários desses. Tem gente viva até hoje em dia com uma saúde muito boa e idoso por mérito próprio, digamos assim. Mas agora quero dizer que todo mundo viver até 110, 120 anos porque a medicina tá carregando essa gente nas costas por supostamente a gente tá com os remédios incrível, milagroso. Cara, eu não consigo ouvir isso daí e falar, não, com certeza eles deu futuro, eles deu avanço. Por que eu avanço, entendeu? Que mundo vai ser melhor para quem esse mundo? Essas próprias pessoas que estão vivendo vão estar melhor? Que tipo de efeito essas medicações têm pro corpo, sabe? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, até questão de alimentação, cara. Muita gente até questiona sobre alimentação à base de grãos, por exemplo. Existe muita coisa que a gente normalizou, que a gente institucionalizou. Para quem não sabe, essa história de comer grão também é uma tradição europeia na época do colonialismo, entendeu? O fato de comer arroz, claro que também o Japão também come arroz, tem várias questões, vários lugares do mundo se alimentam de uma forma, mas tem outros lugares do mundo que não comiam grãos, tem outros lugares do mundo que só comia através de frutas, através de verduras. E daí, e quando se fala dessa culinária não, dessa assim, ah, alimentação de modo geral, entendeu? Eu não sei, eu acho que eu queria falar outro termo, mas eu me perdi, né? A gente também está desconsiderando o seguinte, o que a maioria da humanidade comeu antes da gente, tipo, o que a gente come hoje em dia é muito diferente do que a maioria da humanidade comeu, entendeu? A nossa comida é feita com outros tipos de produtos, cara, que muitas dessas coisas a gente ainda não tem como falar que a gente fez as melhores coisas, entendeu? Quem sabe a nossa alimentação menos, tipo assim, com um monte de agrotóxico, com um monte de problema, com um monte de problema, não, com um monte de produto, não seja a melhor, entendeu? Eu não tenho como tu falar que
tipo, sem ter um estudo muito minucioso, detalhado da fisiologia de pessoas que se alimentaram, tipo assim, pô, vamos pegar gente que ficou 30 anos comendo a comida padrão do mercado industrializada e gente que comeu 30 anos a comida que não é do mercado, que foi feito só por outros meios de produção, sabe? Mais naturais, digamos assim. Vamos testar, vamos examinar, vamos descobrir por A mais B, se aquilo lá, qual das duas pessoas está vendo com maior qualidade de vida, sabe? Então eu acho que tem muitas questões a respeito da nossa vida, entendeu? Eu já fiz a crítica, por exemplo, a questões da própria nossa medicina. Vários pontos da nossa medicina são tortos, são errados. O jeito que a medicina ocidental se estruturou de achar que o melhor jeito de curar alguém é suprimindo os efeitos, entendeu? Não é, tipo, necessariamente o melhor. Talvez tenha muita questão. Cara, eu realmente fico surpreso com o quanto de pessoas compram essa ideia de que a humanidade está beirando o sucesso, sabe? Eles estão tipo assim, cara, a gente já tá tudo certinho e daqui a pouco a gente vai estar vivendo no metaverso. Eu fico assim, mano, como assim? Olha pro teu lado, cara. Tu realmente acha que a gente já venceu tudo? Tu acha que tudo que a gente fez, todas as escolhas que a gente fez daqui tá certo e daqui é só subir direto pra lua, sabe? A gente até chegou na Lua mesmo, né? Mas, enfim, direto pra Lua, só subir, a gente é um foguetinho indo em direção ao espaço sideral, sabe? Elon Musk, vamos pra Marte. Eu fico, não, cara, vocês acham que vocês não entenderam nada ainda. Você tem que voltar algumas casas pra trás, olha pro lado, olha a realidade, entendeu? Vem bem, examinem bem, olhem os pontos da sociedade, olhem tudo que a gente considera que tá certo e não é certo, entendeu? Quanto mais tu olhar, tu vai ver que tá errado essa merda. Quanto mais tu refletir, tu vai ver que não, peraí, aqui dá pra melhorar, aqui dá pra consertar, aqui dá pra tá... Enfim, dá pra se encaminhar pra uma escolha melhor, uma escolha de vida mais inteligente, mais sustentável, que vai funcionar mais certo, que é mais tecnológico, que é mais avançado. Então, realmente, eu acho que as pessoas, acho que, tecnologicamente falando, acho que o pessoal tá meio errado, sabe? Eu posso estar dizendo, Renan, mas você tá fazendo uma teoria da tua cabeça, tu nem é cientista, tu nem é tecnólogo. Realmente, eu não sou, entendeu? Mas, né, eu tô realmente usando minha capacidade de interpretação, minha capacidade de projeção, e é assim que eu enxergo hoje em dia, entendeu? Daqui a 10 ou 20 anos, talvez nós vamos estar mais perto disso, e eu posso ouvir esse programa aqui de novo e saber o quão certo ou quão errado eu tava, sabe? Mas, pra mim, eu acho que é bem claro que o pessoal tá bem confiante nas escolhas que a humanidade fez até aqui. Eu não tenho tanto, sabe? Eu realmente acho que tem muitas das coisas que a gente tá vivendo, a gente tá fazendo, e que talvez a gente precise reavaliar pra gente chegar nos novos níveis, sabe? Talvez a gente... E eu não acho que ainda tá perdido, sabe? Eu realmente acho que ainda é capaz da humanidade reavaliar. Eu acho que até o final desse século muita coisa vai ocorrer, mas o que eu não consigo enxergar mesmo é essa coisa assim de tudo se tornar simplesmente simulação, simplesmente virtual, simplesmente digital, sabe? E que a experiência real será totalmente superada, sabe? Eu acho que não vão conseguir, tipo, sei lá, cara, acho que eles estão realmente subestimando coisas que, tipo, para mim a maior tecnologia do mundo, a mais pica de todas as tecnologias do mundo que existe é o cérebro, sabe? E a humanidade não está nem perto de compreender o cérebro humano, sabe? Nenhum dos nossos computadores que a humanidade faz, que a gente fica falando que são cérebros, cérebros, tipo, nem, nada que o ser humano é capaz de programar chega perto de um cérebro humano, simplesmente porque a gente não entende a tecnologia do cérebro humano. Tudo que a gente faz ali é extremamente limitado e muito pouco, tipo, os computadores não têm a capacidade cerebral de um cérebro humano, sabe? Essa é a verdade que muito tempo as pessoas mentiam, falavam o contrário, entendeu? Que, esse cérebro que faz cálculo melhor que qualquer ser humano, então ele é mais inteligente. Cara, isso daí tu tá limitando a tua mente, tá realmente limitando o teu cérebro, sabe? Então a verdade é que o nosso cérebro é uma tecnologia muito foda, uma ferramenta sensacional que a gente ainda desconhece por completo. Então, para mim, o que me sustenta esse meu raciocínio é o seguinte: a gente não vai criar uma tecnologia que simula nossas experiências cerebrais porque a gente nem sabe como organizar uma coisa dessa, sabe? A gente nem sabe como fazer alguém viver a mesma coisa que ele estaria vivendo se ele estivesse interagindo com outro ser humano, sabe? Não vai ser a mesma coisa, porque até hoje em dia não é, entendeu? Qualquer pessoa que tem interações com outros seres humanos, que dá um abraço, ou que vai mais profundo, vamos falar de próprias relações sexuais, entendeu? A própria relação sexual. Isso para não falar também de experiências psicodélicas, experiências, tipo, toda a questão energética que rola com experiências em grupo, dizer que estar reunido num grupo, e aí pode ser para várias intenções, seja um grupo religioso, um grupo para uma festa, um grupo para um show, um grupo para um espetáculo, um grupo para uma causa. Tu dizer que essas coisas, com certeza, logo mais, ou mesmo que seja daqui a 100 anos, entendeu? Elas serão
emuladas com perfeição e a pessoa vai sentir completamente desnecessário, ela pode viver num mundo que é falso, que não atinge a mesma realidade, e para ela é o suficiente porque ela não quer tentar viver o mundo real. E isso daí eu acredito. Mas agora dizer que, tipo assim, não, o ideal de vida das pessoas vão ser felizes e plenas e ter o sucesso da vida delas vivendo nesse mundo virtual que vai simular toda a existência e sua grandeza, eu não acredito, entendeu? É a mesma coisa da viajar. Não, quando a pessoa viajar e a pessoa brincar de viajar num jogo, não vai ser a mesma coisa, entendeu? E várias outras partes da nossa vida, da nossa realidade, que a gente experimenta com o nosso cérebro. Nosso cérebro realmente é capaz de interpretar, de associar, de viver várias coisas, entendeu? Que nós, enquanto seres humanos, ainda não somos capazes de programar uma máquina para fazer isso daí, entendeu? E eu também não necessariamente acho que conseguir encontrar essa máquina, o dia eu alcançar essa perfeição, digamos assim, seja o ideal, seja o certo, sabe? Porque eu já falei, pra mim, o homem do futuro é o homem que pisa no chão, sabe? É um homem que pisa na terra, pisa na grama e ele tá ali, e ele faz parte desse mundo. Esse é o homem do futuro, esse é o homem da tecnologia, sabe? Não é um homem que virou, sabe? Eu realmente acredito que se a gente não for capaz de manusear de entender como lidar com esse lance tecnológico, sabe? De não subestimar a realidade, supervalorizar a tecnologia, a gente pode acabar num nível Wall-E, sabe? Que é basicamente criar um planeta nada sustentável que ele vai se destruir e criar uma população que ela não é, tipo assim, que ela não usa a tecnologia para se beneficiar. Ela é dependente da tecnologia porque ela se enfraqueceu, ela se emburreceu. Mas eu realmente acho que a gente vai ser mais esperto que isso, sabe? Eu acho que o Wall-E é realmente uma visão de um futuro fracassado da humanidade. E não só o Wall-E, várias outras histórias são sobre isso, sabe? É sobre como a humanidade deixou a tecnologia nos enfraquecer, nos emburrecer e se tornou refém daquilo lá, sabe? Eu não acho que esse vai ser o caso, eu realmente acho que a humanidade vai se ligar ao longo do tempo, ao longo da maturação, ao longo do, enfim, a gente vai descobrir que, porra, a tecnologia tá aqui para nos servir e não o contrário, entendeu? E, né, talvez seja eu sendo otimista, mas eu não sei, a gente vai viver aqui para ver, que nem eu falei, eu gosto de viver um mundo que acredito que as coisas vão dar certo, sabe? Eu acredito que a gente vai parar de usar plástico, eu acredito que a gente não vai destruir a Amazônia por completo, a gente vai conseguir parar a destruição da Amazônia antes que seja tarde demais. Eu acredito que a humanidade vai pouco a pouco ir se ligando que, opa, peraí, o jogo não tava quase ganho, pelo contrário, tava quase perdendo, mas vamos nessa, vamos virar essa porra, sabe? Eu realmente gosto de acreditar que vão rolar, né, etapas de maturação e evolução social e a gente vai conseguir buscar coisas que no futuro a gente vai falar, bom, olha de quão longe a gente veio, né? A gente achou que tava chegando certo pro outro lado, sabe? E daí a gente, peraí, então a gente teve que desfazer um monte de cagada que a humanidade tinha feito nos últimos 200, 300 anos, que eles estavam tão certos de que eles estavam certo, que a gente nem se ligou que eles estavam quase caindo do precipício, sabe? Mas essa é a visão que eu tenho hoje em dia. Simplesmente acho que o pessoal subestima muito a realidade. Eles acham que tudo vai ser substituído pela tecnologia, pela ficção, pela farsa. Eles acham que os músicos vão perder o trabalho por um algoritmo do computador, sabe? Eles acham que as pessoas vão parar de admirar o poder vocal de um ser humano real, né? Eu sei que tem todo aquele lance assim de, ai, mas já tem autotune, já tem esse monte de coisa. Um dia eu vou fazer um programa só sobre a história da música para discutir vários pontos diferentes, mas, né, ainda assim, ainda tem um ser humano envolvido, entendeu? E as pessoas admiram várias questões diferentes. Não é só os artistas de autotune que existem, também existem outros tipos de artistas diferentes. Inclusive, eu acho que até outras coisas vão voltar no futuro, sabe? Eu não duvido que no futuro as pessoas voltem a gostar de instrumentos de verdade, pelo simples fato de que, cara, é assim que as coisas são, entendeu? A humanidade hoje em dia tá muito. Ela tá tão imediatista que eles não estão entendendo que o status quo sobe e desce, sabe? Nada que a gente tá tratando como normal hoje em dia vai ser normal para sempre. Nada, sabe? Então, eu acho que essa ideia de que tudo vai se afunilando, que os pensamentos vão se uniformizando e as coisas vão cada vez se estagnar e nada vai mudar, é uma ideia de quem está inserido no presente, sabe? Agora, se tu tem uma capacidade de projetar e entender que as mudanças vão acontecer querendo ou não, boas ou ruins, elas vão continuar sempre fluindo, sempre mudando, porque, bom, observando a história sempre foi assim, nunca existiu nenhum império, nenhum status quo, nenhuma ideia, nenhuma ideologia, nenhum comportamento, nenhuma forma de poder estrutural que viveu para todo sempre. Tudo teve que dar ideia para outras coisas, tudo teve que dar espaço para coisas melhores ou piores, mas coisas que manteriam a roda da vida girando. Então eu acredito que isso vai continuar também, entendeu? Eu não acho que a gente está perto do fim, eu acho que esse tipo de pensamento é muito doido, sabe? Os caras realmente achar que daqui a 20, 30 anos a gente já vai estar super vivendo esses mundos de tudo vai ser falso, nada vai ser real e todo mundo já vai estar para lá, né? E
enfim, eu acho que é subestimar, cara. É subestimar as experiências reais, o que tu pode ver, o que tu pode sentir, as experiências que as pessoas podem viver. E mais ainda, cara, mais ainda, várias experiências que a gente pode ver que a gente ainda nem sabe, porque a gente vive numa sociedade muito ignorante para essas coisas, sabe? Uma sociedade que ainda não é capaz de apreciar, de entender, de viver certas coisas que estão aqui para ser vividas, mas que simplesmente a gente se desligou tanto dessas coisas que tu tentar falar para a pessoa, mano, tem tudo isso aqui ainda que tu não tá reconhecendo, o cara tá. Enfim, ele acha que ele já viu tudo sem ter visto absolutamente nada, sabe? Mas eu acho que, né? Tudo no seu tempo, tudo na sua hora. Eu espero estar aqui para ver essas coisas acontecer, as coisas boas, né? E, né? Se eu não puder evitar as coisas ruins de acontecer, pelo menos eu vou dizer que eu tentei. É isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. Qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo outro programa sem contexto.